Olá, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Estamos iniciando mais um devocional, um refrigério matinal, para que você possa ter um dia mais voltado ao Senhor, um dia de reflexão. Sim, a nossa ideia é que você, ao ouvir o devocional pela manhã, juntamente com a leitura bíblica que você deve ter feito, possa sim refletir e buscar ter mais comunhão com o Senhor, que a vossa oração também possa ser ouvida diante do Senhor, ser atendida porque Ele ouve, né? Sim, que Ele possa providenciar resposta às suas orações, e assim iniciamos o dia. Você que está a acordar para o trabalho, que Deus te guarde e abençoe neste dia de trabalho, e você que está a chegar do trabalho, muitos trabalharam no turno da noite, que Deus também possa lhe dar e conceder descanso. Eu gostava hoje de partilhar com os queridos o Salmo 102, e é um assunto que temos tratado com recorrência aqui nos nossos devocionais, que é a questão da aflição. E por que temos feito isso? Porque temos tido muito pedido de ajuda de pessoas que têm vivido momentos de aflição, de incertezas, de insegurança. Então trazemos os devocionais para mostrar como Deus está sempre atento e como a palavra de Deus já nos preparava, ou deveria nos preparar para estas situações. O Salmo 102, eu vou ler aqui os primeiros versículos, os primeiros 7 versículos, e diz assim a palavra do Senhor: Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Muito bem, até aqui a palavra de Deus que temos para hoje. Eu não sei se vocês conseguem perceber a angústia que está no coração deste salmista, que derrama o seu lamento diante do Senhor. Eu gosto destes salmos porque eles nos mostram como somos parecidos em todas as situações, como os relatos bíblicos tratam e trazem pessoas muito semelhantes às nossas situações diárias, cotidianas. Não há nada que tenha mudado ao longo dos anos. Nem mesmo as tecnologias que hoje temos, nem mesmo talvez as facilidades que hoje temos, nos impedem de ter estes sofrimentos e ter estes momentos de angústia. O Salmo ele não identifica claramente qual a situação ou o que é que realmente está a acontecer com esta pessoa. Aqui há duas possibilidades. Uma é que realmente esteja sendo um problema de saúde, e a outra é que seja um problema de atribulação, um problema que hoje poderíamos chamar de depressão, ou um problema de angústia, um problema de entristecimento, um problema de dor, né, devido a alguma situação. Essas duas situações, elas são corriqueiras, elas acontecem. Eu gostaria de ver aqui de uma maneira geral, mas o que nos chama a atenção aqui é sempre a expressão como os salmistas, né, aqueles que escreveram os salmos, como eles estão sempre buscando o Senhor. O salmo ele começa com um pedido de socorro, né? Ele leva-se diante do Senhor, pedindo que o Senhor ouça a oração, não no sentido do Senhor ouvir, porque Ele ouve todas as orações,
mas no sentido dele ouvir e responder, porque ele pede que o grito de socorro chegue diante do Senhor. Eu fico imaginando a angústia deste salmista, né, as vezes e vezes que ele orou ao Senhor, e agora que ele dá um grito por socorro, ou seja, ele está no extremo da sua situação, ele está no extremo daquilo que está o atormentando, daquilo que o está ferindo, daquela enfermidade ou daquela angústia extrema. Então ele diz para que Deus não esconda dele o seu rosto, como se Deus o fizesse. Na realidade, o que ele está querendo dizer é que parece que Deus está a demorar para responder, como se ele não estivesse com seu rosto voltado ou não se importasse com a situação e com o momento de desespero que ele estava a viver. Deus, ele ouve as nossas orações e ele sente aquilo que nós sentimos e também ele se entristece pelas situações em que vivemos. Nós vemos isso, por exemplo, no Novo Testamento, quando Jesus, por exemplo, chora pela tristeza das irmãs de Lázaro, pela perda de Lázaro. Nós vemos isso quando Jesus condoeu-se, quando Jesus ficou angustiado por determinadas situações. Nós vemos então o próprio Deus sentindo aquilo que nós sentimos. Ou seja, o nosso Deus não é um Deus impessoal, ele é um Deus pessoal, um Deus que está nos ouvindo e que muitas vezes, eu já disse isso aqui em outros momentos, né, permite que determinada coisa aconteça e se prolongue para exatamente nós possamos nos confortar no Senhor, nos confortar no Senhor. Grandes homens de Deus, nos seus relatos biográficos, perderam sua vida muito jovens e mesmo assim estavam na certeza, porque a nossa esperança ela está no Senhor, a nossa certeza e a nossa segurança está no Senhor. Então nós não devemos ficar muito apegados a este mundo, porque exatamente o nosso tempo aqui é breve, né? Nosso tempo é breve. Veja que o salmista ele diz que os dias deles são como fumaça, está passando muito rápido, esvai-se como fumaça. A nossa vida está sempre por um fio, né? O que ele diz, veja, os meus ossos queimam como brasas vivas e como a relva ressequida, né? A relva seca está o meu coração. Este sentimento de angústia que está a viver faz com que aquela pessoa não tenha nem prazer no comer, ela deixa até de comer. E isto nós podemos perceber quando nós estamos com alguma coisa que nos incomoda, parece que nós perdemos até o apetite, parece que a comida não desce, né? Parece que a comida não desce. Isso tanto por uma questão de enfermidade, quanto sim por causa de uma tristeza, de uma depressão ou de algo que esteja literalmente nos causando este tipo de mal, né? Esse tipo de mal. Então, e ao deixar de comer, também começamos a sentir outros problemas. Vamos definhando, vamos perdendo saúde, né? E é assim que muitas pessoas têm vivido. A angústia é tamanha, o medo é tamanho que não consegue nem mesmo comer, né? E quando chegamos nessas situações, o nosso único socorro, o nosso único refúgio está no Senhor. Está no Senhor. Nós precisamos aprender isto. O que nós temos tentado transmitir aqui, a cada manhã, a cada dia, a cada devocional, é que você comece a aprender a viver na dependência do Senhor. Sim, nós precisamos trabalhar, nós precisamos buscar ajuda médica quando necessitamos, nós precisamos muitas vezes buscar ajuda pastoral quando precisamos, mas acima de tudo está Deus, pedindo a Deus que nos oriente nas atitudes, nos oriente
naquilo que devemos fazer, nos dirige a nossa vida, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, até mesmo dirige a nossa vida quando vamos buscar a ajuda de um médico ou ajuda de um pastor, enfim, sempre colocando o Senhor diante de todas as coisas, diante de todas as situações. Aqui ele termina a nossa parte aqui que lemos, né? Dizendo que ele nem consegue mais dormir direito, né? Não consegue dormir, os olhos não se pregam, ele se sente como aqui ele cita uma coruja, né? À noite, né? As corujas à noite ficam ali sempre atentas, né? Estão sempre atentas buscando o seu alimento, mas ele está a dizer que ele fica assim como uma coruja, acordado, não consegue pegar no sono, não consegue dormir, é como um pássaro solitário no deserto, se sente assim, num deserto. E interessante que isso acontece muitas vezes com as pessoas, mesmo estando envolvidas por outras pessoas, cercadas por muitas pessoas, as pessoas estão se sentindo como solitários, se sentindo como no deserto. Você que tem vivido essa situação, eu quero dizer que você precisa buscar ajuda. Não permita que isto seja algo comum na sua vida. Muitas pessoas acabam se entregando em decorrência dessas situações. E você precisa aprender a buscar no Senhor, a buscar em Deus o seu fortalecimento, apresentar a sua vida em Deus, apresentar a sua situação em Deus e pedir ao Senhor que, acima de tudo, venha ouvir o seu lamento, venha perdoar os seus pecados e venha, assim, fazer de novo, né, um renovo na sua vida. É assim, devemos, então, buscar no Senhor. O Senhor já inclinou os ouvidos para você, está esperando você falar com Ele. O Senhor já está pronto para lhe responder, está esperando você falar com Ele. O Senhor está pronto para perdoar, está esperando que você lhe peça perdão. Ou seja, o nosso Deus está sempre pronto, está sempre pronto. Se você tem vivido momentos de angústia, se você tem vivido momentos que têm levado você a uma situação extrema, busque urgentemente ao Senhor e busque ajuda. Que Deus abençoe, conceda-lhe uma sexta-feira abençoada. Sou o pastor Vitor Cordeiro, pastor aqui em Portugal, sou pastor em 2 igrejas, na Igreja Batista de Pombal e na Igreja Batista de Matos, ali na Marinha das Ondas. E quero convidar você a ajudar-nos divulgando esta mensagem. Eu penso que esta situação deste salmista, esta situação exposta na palavra, não é incomum, ela é mais comum do que nós pensamos, muito mais comum do que nós pensamos, até mesmo quando vemos pessoas felizes, muito faladeiras, saem e tudo, na realidade estão buscando por socorro, mas não é ali muitas vezes que está o socorro está no Senhor. Deus abençoe, querendo o Senhor estaremos aqui novamente amanhã. Até lá e um bom dia.